Olá, vamos utilizar então a função índice e corresp juntos para poder substituir a nossa função procv. Clicando aqui então na planilha, observe, eu vou clicar na função índice e corresp. Temos o mesmo exercício, só que agora para buscar, através da sigla, o estado e a capital. Primeiro vamos utilizá-la separadamente, só para que você possa lembrar, eu não sei exatamente o tempo que você demorou para ver essa aula, então vamos lá, eu vou escolher aqui uma sigla, eu usei validação de dados. Em que linha que está? Nós vamos utilizar a função corresp. Abro parênteses, chave de pesquisa é a sigla, ponto e vírgula. Intervalo, você sabe que o intervalo é somente a faixa de células onde há a sigla, então eu vou selecionar aqui, ponto e vírgula zero, que é o parâmetro de busca exato. Vou dar um Enter e ele observe que ele não encontrou a informação. Deixe-me ver aqui, claro, porque eu digitei AP, linha, será que eu inseri errado? A7 até A33, parâmetro 0. Vamos escolher outra sigla. Ok, tem uma falha aqui na minha função. Eu acabei acho que clicando duas vezes na célula 7, veja só. Agora sim, Enter. Essas coisas acontecem mesmo, e é bom que aconteça, que aí dá para perceber que temos que fazer uma análise um pouquinho mais detalhada quando esses erros aparecem. Estado, então para achar o estado nós vamos usar a função índice. Então a função índice precisa de uma referência. Vamos selecionar, cuidado, novamente eu alerto vocês. Se aqui na função corresp eu não selecionei os títulos, aqui na função índice eu não vou selecionar também. Então se nós analisarmos, eu selecionei a partir da segunda linha onde há dados. Então o estado vai ser a mesma coisa, índice, abro parênteses, referência. Eu vou selecionar toda a minha matriz de dados, F4, ponto e vírgula. A linha foi dada pela função corresp, então eu vou clicar aqui na célula onde nós temos, ela está escondida, então eu vou clicar aqui do lado, rolei um pouquinho a tela, ponto e vírgula zero, parâmetro exato. Pressionando o Enter, a busca então ocorreu normalmente e ele encontrou a informação que eu estou procurando. A capital é a mesma coisa, agora observe, igual índice, abro parênteses, referência, vou selecionar toda a minha matriz, F4, ponto e vírgula. A linha vai ser dada pela corresp, que está aqui em cima, ponto e vírgula zero, porque eu quero, aqui é a informação que eu quero, a coluna, então é 3, vou dar um Enter. Aqui, como eu quero a coluna 2, eu errei, vou colocar 2, e nós vamos fazer o ajuste aqui do Acre. Então temos aqui as informações. Para a sigla AL, então o estado é Alagoas e a capital Maceió. Vou fazer apenas uma mudança aqui na minha segunda fórmula para você ver o que acontece quando selecionamos os índices errados. Então, índice, ao invés de selecionar a partir da segunda linha de dados, eu vou selecionar toda a minha matriz. E assim que eu seleciono toda a minha matriz, inclusive o título, ponto e vírgula, eu quero buscar a linha, que ele já me deu aqui com a função corresp, ponto e vírgula. Quero trazer a coluna 3, que é a capital. Vou dar um Enter. Observe que a coluna 3, Alagoas, a capital do Alagoas não é Rio Branco. Se nós analisarmos aqui, Alagoas, a capital é Maceió. Quando eu escolhi na minha faixa, no meu índice, o título a partir da linha A6, a função índice ela está procurando a linha 2. Então ele vem até aqui a partir do título e conta a linha 1 e linha 2. Como eu quero a terceira coluna, ele vai escrever Rio Branco. Esse é um erro muito comum de acontecer quando você está utilizando as funções de referência. Por isso, se preste atenção, faça pequenas auditorias aí nas suas informações, justamente para evitar que esse tipo de situação ocorra. Agora eu fiz a correção da célula, Alagoas, a capital é correta, Maceió. É muito comum nós errarmos esse tipo de situação justamente por uma falta de atenção. Quando você começar a misturar fazer um alinhamento de muitas funções, nesse caso como as funções índice e corresp, isso pode acontecer com uma certa frequência. Agora, ao invés de fazer tudo isso separado, que é maçante, nós vamos utilizar tudo isso em conjunto. Então, a partir da escolha de uma capital, eu já quero trazer estado e capital. A partir de uma sigla, eu quero trazer estado e capital. Estado igual. Como é que eu faço para juntar essas duas funções? Primeiro passo, eu preciso usar uma função que traga algo para mim. Nós vamos usar a função índice. Abro parênteses. Na função índice, nós temos então aqui uma referência.
que é toda a minha matriz. Eu vou selecionar toda a matriz, inclusive com o título. Você vai ver que isso é possível também. Ponto e vírgula. A linha, eu não sei a linha. Então, quando você estiver analisando as funções e você perceber que um dos argumentos você não tem, então nós vamos ter que lançar mão de uma outra função para auxiliar. E aí é esta função que vai ser aninhada. No nosso caso é a função corresp. Abro parênteses. Quando eu abro parênteses da função corresp, observe que aquela caixa de contexto da função índice desaparece. E agora eu posso passar os parâmetros da função corresp, cujo primeiro é chave de pesquisa. Na chave de pesquisa, como você se recorda, se eu quero pesquisar uma sigla, eu vou selecionar a partir do título, olha só, até a última coluna apenas da sigla, não toda a matriz. Ponto e vírgula. O próximo passo aqui é colocar, minha máquina deu uma travadinha, sim. Próximo passo é informar qual é o intervalo, a chave de pesquisa aqui é o número que eu quero pesquisar, que é a sigla que está aqui, ponto e vírgula, intervalo, que é agora o parâmetro correto. Vou selecionar toda a coluna das siglas. Vou proteger a referência, ponto e vírgula 0, porque eu quero a busca exata. Fecho parênteses. Terminamos a função? Ainda não. Quando eu fechei o parênteses da função corresp, observe que essa caixa de contexto voltou para a função índice. E nós ainda estamos aqui no segundo argumento linha. Então eu vou colocar ponto e vírgula. Como eu quero trazer a segunda coluna, o estado, eu vou colocar aqui o número 2 e vou fechar parênteses. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que DF, a capital, né, o estado é o Distrito Federal. Quando você trocar aqui, ele vai trazer automaticamente o próximo estado. Vamos fazer a capital de novo, seguindo a mesma linha de raciocínio. Igual, índice, porque é a função que vai me trazer alguma coisa é a índice. Referência é toda a minha matriz. Então vamos selecionar toda a matriz, inclusive os títulos. Dessa vez sem os títulos, Alessandro. Perfeito. F4 para proteger as referências, ponto e vírgula. Linha. Não sei qual é a linha de onde está a informação que eu estou procurando. Então vamos chamar a função corresp. Abro parênteses. O primeiro argumento da função corresp é a chave de pesquisa. Virei até aqui e vou clicar na célula onde nós selecionamos a sigla, que é a célula F20. Ponto e vírgula, intervalo a procurar. Como essa outra seleção aqui ainda está visível, eu sei que eu comecei a partir da segunda linha, veja só, são pequenos detalhes. Clico aqui e vou selecionar todas as minhas siglas. Proteger a referência com a tecla F4, ponto e vírgula 0, porque eu quero a busca exata. Dificilmente você vai usar as buscas aproximadas aí nesse caso, a não ser que você não tenha certeza se aquela informação existe ou não na sua tabela. Ponto e vírgula, e agora nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer a coluna, né? A função índice está esperando o seu terceiro argumento. O terceiro argumento é a coluna da capital, então nós vamos selecionar aqui o número 3, fechar parênteses e pressionar o Enter. Então observe que agora a capital do Amazonas é Manaus. Está correto? Está. Se nós trocarmos aqui então para Distrito Federal, se nós trocarmos para Espírito Santo, observe que temos aqui Espírito Santo e Vitória. Cada uma dessas funções então tem as suas vantagens. Mas, como eu falei tanto, eu gostaria então agora de fazer algo diferente. Eu vou pegar essa nossa tabela aqui de siglas, vou colá-la um pouquinho mais à direita, vamos arrastar aqui a barrinha de rolagem, e vou colá-la aqui. Vamos ajustar a largura das minhas colunas. Dessa vez, o que eu vou fazer? Eu vou recortar estas células aqui e vou colá-las aqui do lado. Como fazer para trazer as informações utilizando o índice corresp em conjunto, de forma que a sigla que eu vou utilizar, ela está na terceira coluna, ela não está mais na primeira coluna como fizemos anteriormente. Como resolver esse problema? Bom, não é problema, eu vou apagar isso aqui e vamos ver. Igual, índice. Se nós fôssemos utilizar a função procv, a primeira coisa que eu teria que fazer era trocar essa coluna de posição para que eu pudesse fazer essa análise dos dados. Mas com o índice corresp não. A função índice, então, ela precisa, como seu primeiro argumento, a referência, ou seja, toda a minha matriz. Vou selecionar dessa vez com o título. Opa, ele não pegou, então vamos lá de novo. Índice, abro parênteses. Vou selecionar todos os itens da minha tabela. F4, ponto e vírgula.
A linha, eu não sei em que linha que está a sigla, então eu vou usar a função corresp, abro parênteses. A função corresp precisa de uma chave de pesquisa, eu vou dizer que é a sigla ES. Ponto e vírgula. Intervalo. Vamos selecionar então a coluna onde aparecem apenas as siglas. Se você estivesse procurando um CPF, então você selecionaria apenas a coluna do CPF. Se você estivesse procurando códigos de produto, procuraria apenas uma coluna de código de produtos, entendeu? Ponto e vírgula. E agora nós vamos fazer aqui, olha, o tipo de pesquisa é a busca exata. Fecho parênteses, terminamos a função? Ainda não, eu preciso passar o próximo argumento da função índice. Ponto e vírgula. A coluna que eu quero, como é o estado está na coluna número 1. Então digito o número 1 aqui, fecho parênteses e dou um Enter. Observe que eu consegui recuperar a informação. Se nós digitarmos aqui, escolhemos qualquer outra sigla, você vai ver que ele vai adequadamente vai buscar a informação. Por quê? Primeiro, a função corresp vai localizar a sigla. Então o MS ele vai colocar o cursor, o índice até aqui. Como a função índice, né, a função corresp coloca o ponteiro aí. Como a função índice, agora, ela já sabe a linha onde está a informação, ela consegue buscar a informação da coluna 1, que é aquela que eu preciso. Fazendo pela última vez, observe, igual, eu quero aqui buscar, através da função índice, a sigla MS. Ponto e vírgula. Que linha que está? Opa, a função índice ela precisa primeiro de uma seleção, então eu vou pegar toda a minha matriz. É aqui que está o segredo da função índice para que ela possa andar tanto para a direita como para a esquerda. A função procv só recolhe dados que estão à direita dela. A função corresp não, a função índice não. Ela consegue navegar para qualquer direção. Ponto e vírgula, linha, eu não sei qual é, vamos utilizar a função corresp. Chave de pesquisa é a minha sigla. Ponto e vírgula. Ela está em que intervalo? Vamos selecionar então apenas a coluna do intervalo das siglas. Ponto e vírgula, busca exata, fecho parênteses, ponto e vírgula para fechar a função índice, e na função índice o último argumento é a coluna que eu quero. Capital agora está na coluna 2, então digito o número 2, fecho parênteses e dou um Enter. Capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Se escolhermos então agora qualquer outro estado, por exemplo, Santa Catarina, capital Florianópolis. Se nós analisarmos aqui os nossos dados, está certinho. Agora um exercício que eu quero propor para você. Eu vou vir até aqui, vamos alterar a cor e vou salvar. Deixe-me ver se eu tenho uma planilha com dados. Eu acho que nós temos a função procv. Isso, no módulo intermediário. Não sei se você tem o módulo intermediário ainda acesso. Eu vou copiar então essa planilha. Vamos abrir até aqui e vamos buscar o módulo intermediário. Você deve ter acesso ainda também à planilha do módulo intermediário. Se não tem, peça acesso para o módulo intermediário e faça o download da planilha. Ou peça acesso para que você possa ter, copiar as informações que nós vamos fazer. Estou acessando meu Drive novamente. Nós vamos fazer aqui um exercício prático sobre isso. Curso módulo avançado. Como eu falei, como eu gravo aula, minha máquina fica um pouquinho mais lenta. Aqui está o módulo intermediário. Na verdade, eu preciso do módulo intermediário. Vamos abrir aqui o módulo intermediário. E vamos localizar a planilha do procv, o banco de dados do procv. Ela está carregando a planilha. Perfeito. Então vamos achar aqui. Validação, texto, procv datas, procv estados, procv banco de dados, eu acho que é esta aqui. Esta mesmo. Então você vai pegar essa planilha procv banco de dados e nós vamos copiar essa planilha para o meu Drive. Se você tiver o endereço, né, da sua planilha, você pode colá-lo aqui em cima também, que é mais fácil. Então ele está buscando aqui no meu Drive.
curso avançado. É bom que assim pelo menos a gente já coloca nessa nossa grade de treinamento como copiar uma página para outra planilha. Então eu vou escolher aqui o módulo que eu quero e vou selecionar. Ele está copiando esta página, a cópia foi feita com sucesso, legal. Só que antes, além desse PROC-V banco de dados, você vai copiar também a PROC-V exercícios. Então nós vamos clicar com o botão direito, nós vamos copiar para e vamos selecionar de novo aí a nossa pasta de trabalho avançada e selecionar. Perfeito, foi copiada com sucesso, vou dar um OK e vou fechar essa planilha aqui que é do módulo intermediário. Vou fechar meu Drive também e vamos ver para onde ele colou essa informação. Se ele colou aqui, eu junto lá no comecinho, perfeito. PROC-V com imagens, acho que ele colou lá no final. Tudo isso aqui são planilhas que nós vamos ver ainda, aqui está. Então o que eu quero que você faça? Nessa planilha exercício, eu tenho aqui vários RMs. E eu gostaria que você me trouxesse endereço, religião, transporte, nome, série e número. Deixa eu ver se tem todos aqui. 2902. Pode ser que algumas informações não tenham, como nós vimos na aula anterior, no curso anterior. Quantas linhas são? São, vamos contar aqui, 29 linhas. Então o que eu quero que você faça também é selecionar 29 linhas dos seus dados, copiem, né, para que nós tenhamos matrículas válidas. Se eu não me engano, eu fiz uma pegadinha no módulo anterior, e você vai colar sobre essas matrículas. Agora sim, a partir desses dados, eu quero que você, utilizando as funções índice e corresp, traga endereço, religião, transporte, nome, série e número. Nós vamos completar essas informações com base na planilha copy, né, PROC-V banco de dados. Esse é um exercício, como já está tudo salvo aqui, vou minimizar a tela. Nos vemos então na nossa aula de correção na próxima aula. Um abraço.